E eu vou conversar um pouco mais com a jornalista Paula Soares. Paula, nós falávamos sobre conscientização e a presença das pessoas aí com você na área externa, falando sobre política, nos faz realmente pensar que as pessoas ainda se interessam por política e que precisam se conscientizar e participar mais. É isso que você pensa também, Paula? Ranieri, é isso mesmo. As pessoas, assim como eu, como você e todas elas precisam entender um pouquinho de política, elas precisam... Não adianta só falar, eu não gosto de política, eu não quero falar sobre o assunto, mas tem que ouvir sobre política, ler um pouco sobre política, para poder saber até responder alguma coisa sobre isso. E é muito importante fazer isso a partir de agora, não é só deixar para, quando estiver chegando as eleições, começar a pesquisar e saber o que aquele candidato fez. É importante também nessa época, mas quanto antes você fizer isso, melhor. Até para você saber cobrar do candidato que você votou, você tem que saber o que ele está fazendo. Então, eu acredito que as pessoas precisam fazer isso, todos nós precisamos fazer isso, para poder entender um pouco mais, saber cobrar, saber os direitos e saber os deveres que a gente tem. Ranieri, muito obrigada pela participação e até a próxima segunda. Eu tenho que agradecer sempre a sua participação, é muito importante para nós aqui. Forte abraço. Na segunda que vem a Paula está de volta ao vivo conosco e nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o Eduardo, porque tem outros nomes que nós não citamos aqui da política que está se movimentando ou que se movimentou durante as eleições do governo do estado e também as eleições federais, e um destes nomes é o filho do ex-deputado estadual Mauro Lobo. Mauro Lobo é um nome forte em Caratinga porque nasceu e cresceu no berço, eu digo a representatividade política nasceu no berço da família Grossi, quando o senhor Dário Grossi foi prefeito de Caratinga, e agora nas últimas eleições mostrou novamente que está no circuito, não é isso? Eles estão se movimentando, principalmente com outros apoios, pelo que você me dizia. O João Marcos, um grande amigo que tenho, tem uma tradição muito forte aqui pela sua família e teve uma participação política expressiva. E junto com ele também, se você pegar um gancho aí, você teve a participação do Ari, o Ari do Supermercado do Irmão, que é presidente da Associação Comercial. Interessante. Que entrou definitivamente para a política. Digo que política só tem porta de entrada, não tem de saída. De certa forma, ele vai ter que participar da política. Colocou o pé dele para dentro da porta. Não tem como fugir mais, acabou. Verdade. Eu observei, eu vi rapidamente, numa das minhas passagens aqui por Caratinga, o Ari caminhando com o Renato da Casa do Ciclista. Mas o Renato da Casa do Ciclista não era necessariamente do grupo do PMDB? Ou realmente não tem ligação política entre o Renato da Casa do Ciclista e o Ari do Supermercado do Irmão? Eu fiz uma confusão aí. Segundo a informação, tem. Aí é que tá, eu imaginei. Segundo a informação, tem sim uma participação dele já numa política. A política muda muito todo dia, o cenário vem transformando, vem mudando. Inclusive falando de candidatos, andam falando aí pelas ruas que o PMDB estaria com a possibilidade de lançar o Antônio Fonseca, da UNEC. Ao mesmo tempo, só pegando um gancho para não separar, se falam também na pré-candidatura do Pedro Leitão, aqui da casa. Sim, e eu quero chamar a atenção para isso porque comentávamos que o professor Antônio Fonseca anunciou ser pré-candidato, inclusive. Por sua vez, o professor Pedro Leitão descarta todas as possibilidades de ser candidato ao executivo, pelo menos é o que eu sei de uma palavra direta dele, que neste momento não existe essa possibilidade, mas que toda a conversa política realmente traz o nome do professor Pedro Leitão, traz o nome da instituição Docto, claro, pela sua representatividade política hoje em Caratinga, pela sua força enquanto empresa também, a rede de ensino Docto também começa a participar destas conversas, também começa a participar desse cenário, né, Eduardo? Caratinga tem que mudar um pouco certas visões por aí. Se cria muito uma questão oposição, não sei se você me der liberdade para falar sobre isso. Claro, por favor, fique à vontade. Eu quero dizer o quê? O Caratinguense sempre tem aquela questão de que o hospital é contra a Casa de Saúde, a Docton é contra a UNEC, o Diário de Caratinga é contra o Diário das Gerais. Enfim, isso tem que acabar. Claro. Tem que acabar porque política é diferente. A política é aquilo que eu disse antes, que o senador sempre afirma, política é o dom de convencer, de vencer com... Você busca alguém para vencer a política e não podemos... deixamos por último para falar do atual prefeito, que é o Marco Antônio.
Verdade. Como, na sua opinião, fica o posicionamento do Marco Antônio nesse cenário? E como deveria ser o posicionamento dele? Porque eu acredito que o prefeito Marco Antônio é muito mais forte e vai estar muito mais forte, obviamente, com o grupo do PMDB junto. O grupo do Marco Antônio é o grupo do PMDB, ou eu estou errado? Não, o Marco Antônio tem que ser um recepcionista da política. Ele é o prefeito, ele é a autoridade máxima, executiva do município. Ele tem que recepcionar os grupos, ele não tem que partir para grupo. Então pronto, então deixa eu fazer uma interrupção. Então aquela colocação que o Marco Antônio discursou no palanque do PMDB é uma questão mais do que política. É uma questão também de posicionamento do executivo, é isso que você está falando? Sem dúvida, o executivo. Primeiro que você tem ali o vice-governador do estado, correto, que é o Antônio Andrade. Depois que você tem o secretário-geral do PMDB no estado, no Brasil, que é o deputado majoritário, que é o Mauro Lopes, que eles caminharam junto. Depois você tem o Adal Clever, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Marco Antônio, ele tem que ter, e isso eu sei que ele tem, a responsabilidade de saber que ele não é um político hoje, ele é um administrador. E ele tem que colocar Caratinga dentro desses cenários. É de lá de Brasília, é de Belo Horizonte, é que vem os recursos para Caratinga. Ele tem que estar além da política, ele tem que ver os interesses de Caratinga. E sem dúvida alguma, ele foi ali como prefeito. Mas também ele esteve junto com a Adal Clever, também ele esteve junto com o Mauro Lopes na campanha. Então não tem jeito de desligar uma coisa da outra, não tem como desconectar uma coisa da outra, né, Eduardo? Não tem. Até que se prove o contrário, porque política é assim, é o certo até que se prove o contrário. E, agora, ano que vem, eu quero que você avalie, por favor, termine. Ano que vem vai ser a hora de costurar as políticas. Exatamente, eu ia entrar justamente nesse ponto. Apesar de se conversar muito sobre política nesse momento, apesar de estar aquecida todo o cenário político, as decisões vão acontecer mesmo no ano que vem, em meados de março, junho, ou antes um pouco, até a última inscrição de candidatos na Justiça Eleitoral. Porque você tem também um cenário nacional descansando de uma política nacional. Certo. E quando esse cenário nacional descansa dessa política, ele tem uma participação municipal. E aí que vem Aécio Neves, aí que vem a forma como ele vai costurar para o PSDB aqui, aí que você tem Dilma Rousseff, aí que você tem o Fernando Pimentel, a forma como ele vai costurar a política em Caratinga. Será que o João Bosco sai candidato com o PMDB ou não? O PMDB sai com... Nós temos o Odiel. Sim, esquecemos de falar, aliás, eu citei o nome do Odiel, ele ocupa um cargo no governo do estado, é secretário adjunto, se eu não estou errado. Agricultura. Isso prova claramente também que o nome do Odiel está dentro ali das pretensões ou está sendo cogitado dentro do PMDB, não sei se para o executivo de Caratinga, mas para figurar como homem importante da política local, né? E que terá uma participação, sem dúvida alguma. Bom, certo é que nomes novos surgiram na política. Nós citamos aqui a possibilidade do Mário, aliás, o Ari, né, do supermercado do irmão, se não me falha a memória, que nós citamos aqui, e de outros nomes novos. Mas nós temos também nomes que já passaram pela política, mas que também podem aparecer. E nós citamos aqui João Bosco. E eu queria dizer, inclusive, uma defesa que o João Bosco fez. Eu estava na reunião em um grupo à parte, mas consegui ouvir o que ele dizia, e era uma defesa muito clara do governo Dilma, era uma defesa muito forte do PT, e você me dizia que ele está fazendo isso porque tem respaldo do PT para continuar levantando a bandeira vermelha aqui em Caratinga. Então, nós não podemos descartar de forma alguma João Bosco como candidato a prefeito de Caratinga em 2016, né? Agora, se vai ter força aliado, é discutível, né? Não, sem dúvida alguma. E, inclusive, com a participação do PROS também, não pode esquecer. E não podemos esquecer do Democratas, de Misael Varela, com quase 10 mil votos. Então, você está me dizendo que... Aí você, não te interrompendo, mas sim, você tem o doutor Eli. É aí que eu quero te perguntar, mas qual seria o nome da família Varela, dos representantes deles, aqui para Caratinga? O doutor Eli é que fez a coordenação da campanha. Um nome. Aí, essa semana eu tive com o doutor Eli, parece que não há tanto interesse dele em participar, em disputar, mas há o interesse de participar da política. E aí vem com respaldo de Misael Varela, do Lael Varela e do doutor Wilson, que é o deputado estadual do PSD, dos 55, e que teve uma votação expressiva aqui também. Muito bem. Todos estes nomes que nós citamos aqui, obviamente, são nomes cogitados para as eleições de 2016 e que nada está fechado até esse momento. E que tem um ponto interessante que eu quero saber se você concorda comigo, Eduardo, que neste momento, quem quer participar da política e tem o seu nome cogitado como pré-candidato,
ele prefere dizer que não é, ou que não está disponível no momento, ou que prefere participar, como o doutor Eli fez, como o Pedro Leitão se posiciona também. Agora, nomes que se interessam pela política e que ainda não foram cogitados, essas pessoas cuidam para que eles sejam cogitados. Eu, por exemplo, não tinha ouvido falar ainda do nome do professor Antônio Fonseca desde essa reunião no último dia 9. Então, assim, outros nomes vão aparecer, né, Eduardo? E estas pessoas, ou elas lançam o seu nome, ou elas realmente têm uma representatividade. E são coisas muito distintas, diga-se de passagem, né? O que você observa deste momento? O que eu estou querendo te perguntar, na verdade, o que pode realmente vingar e o que pode ser apenas uma jogada política para lançar um nome, especular um nome? Tenta dividir aí para mim. Eu sei que deixei agora numa saia justa, porque é a sua opinião clara também. Certo. Primeiro dizer que nós estamos no mês de maio. Certo. Até outubro tem que estar tudo consolidado. Os pré-candidatos. As filiações. Tudo. As filiações então, ou seja, a política já começou. Correto. O nome que não for colocado agora no cenário político, não for destacado, provavelmente vai ter uma certa dificuldade para entrar depois. Sim. Porque quando você vê o próprio Pedro Leitão, o próprio doutor Eli dizer não vou, quer dizer, já é uma atitude de sair. Tem que haver uma atitude de quem quer entrar na política agora. Muito pouco tempo, depois você entra na campanha eleitoral. Mas para costurar a política, para articular a política, tem que entrar agora. Mas tem muitos nomes, mas obviamente nem todos serão candidatos. Claro. Mas vai depender, volto a dizer, a participação de cima para baixo é que vem a determinar a política de Caratinga. Exatamente. Você tocou num ponto onde conversávamos com outras pessoas que discutem a política de Caratinga, é que mais do que nunca a política em Caratinga vai ser, ou em outros municípios também aqui da região, mas vai vir de cima para baixo, vai ser ditada, já está vindo, na verdade. Você prestar... Quem vai definir os nomes aqui, vamos ser claros então, quem vai definir os nomes aqui são as pessoas que estão representando a região no governo do estado, no governo federal, e Caratinga precisa agora, neste momento, participar dessas discussões para que nomes que não sejam desejados, que não são desejados, sejam indicados. Porque eu acredito, eu quero te perguntar sobre isso também, em dois candidatos fortes, a coisa mais polarizada e não tão distribuída como nós estamos vendo no momento. Você concorda comigo? Nós teremos sim dois candidatos fortes à Prefeitura de Caratinga em 2016 ou corre-se o risco de vir três grupos fortes? Qual a sua opinião? Eu acho que continua o Marco Antônio no poder, Marco Antônio no executivo, e o Mauro Lopes continuam, de certa forma, determinando essa falta de clareza na política, vamos dizer assim. Porque o Dodiel está aí, é um pré-candidato, mas ao mesmo tempo está lá em Belo Horizonte. Não está aqui. Você tem o Antônio Fonseca que se lança pré-candidato. Aí você tem o Marco Antônio que automaticamente pode vir à reeleição. Aí você tem ao lado dele o Zé Mugão, que também é um pré-candidato. Por que não? Outro nome que não dissemos, inclusive, forte. Por que não pode ser um pré-candidato? Sim. Mas lá no PSDB você já tem uma determinação PSDB, já está firme. Aí você tem o João Bosco, que já, desde que deixou a prefeitura, já é pré-candidato. Já está trabalhando, né? Mas quando eu digo que a determinação vem de cima, ela já veio. Porque quando o Gustavo Valadares foi eleito com uma votação expressiva, ele deu essa injeção de ânimo no Hernani, que por sua vez já estava trabalhando e continuou trabalhando e veio fortalecendo e está forte. Aí você tem um cenário onde a Dilma ganhou para presidente da República e o Fernando Pimentel também eleito em Minas, que deu um respaldo para que Mauro Lopes... Imagina se o Aécio Neves fosse o presidente da República hoje. Qual seria o cenário político? Totalmente diferente do que nós estamos discutindo aqui e com uma força muito grande do PSDB, não é isso? Força muito grande do PSDB. Né? Totalmente diferente do que estamos vendo. Então essa é a questão. Muito confuso. Um cenário muito confuso, mas porém muito participativo. Certo. Bom, nós já estamos chegando ao final aqui. Eu acho que mais importante é a participação popular, e nós tivemos ela aqui. Mais importante também é a participação do jornalista Eduardo Oliveira conosco aqui, lá do Diário das Gerais. Aliás, o Diário das Gerais tem sido um parceiro importante aqui do painel político, trazendo sempre, repercutindo os assuntos que falamos aqui. Eu quero que você deixe aqui a sua consideração final, a sua visão para esse momento político que vive Caratinga, e desde já eu agradeço a sua presença. Eu quero agradecer a todos os telespectadores, agradecer a Ranieri, o painel político, toda a equipe. Parabéns por esse programa, porque, como disse o entrevistado da Paula agora há pouco ali, tem que participar. A Paula mesmo reforçou isso, tem que participar da política. E vocês, com essa ideia,
e com essa execução desse projeto está participando efetivamente da política e colocando com que outras pessoas também participam. Eu quero agradecer em nome do Jornal Diário das Gerais, de toda a equipe, dizer que eu sou um apaixonado pela política, tenho uma minha participação, estou sempre no meio político, não tenho filiação partidária aqui em Caratinga e nem pretendo ter. Por isso eu quero dizer que eu sou imparcial à questão política. Estou na mesma condição que você, amigo. Sou apenas um participante, enquanto prestador de serviço, enquanto gestor de comunicação, e quero permanecer dessa forma para que nós possamos discutir abertamente políticas aqui em Caratinga. Agradeço muito, dizer que estou sempre à disposição, o jornal também à disposição. Parabéns, Ranieri. Valeu, muito obrigado. Vamos sim contar com a presença de vocês do Diário das Gerais mais vezes aqui. Esse é o painel político que todas as segundas-feiras está ao vivo aqui pela Docton TV. Vamos terminar cravadinhos aqui. A nossa direção de reportagem, Juliana Miranda, um forte abraço. Eu vou passar o cast da equipe aqui. Bruno de Paula conosco, muito obrigado. Luciano Metal não está aí hoje, mas deixa um abraço para ele forte. A Jéssica Salazar fez as imagens, o Adriano também, o Igor Sara é o nosso master e toda a equipe de jornalismo. Paula Soares conosco, a participação de Rejane com a matéria importante para as nossas discussões de hoje. Vamos encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação conosco, deixando um forte abraço, dizendo que o painel político está distribuído no decorrer da programação da Docton TV e você pode rever. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Até lá!